Já foram vários os programas que dedicámos à exploração agrícola. Entre sementes e vegetais, foram muitos os casos de empreendedorismo no agronegócio que já passaram pelas nossas emissões. Hoje falamos de uma outra vertente, tão ou mais importante que as plantações e as colheitas, a pecuária. Para a sustentabilidade alimentar e a dinamização económica do país, a criação de animais é um nicho de mercado em expansão. O debate sobre o setor da pecuária decorre hoje em estúdio com os convidados Inácio Matecim, empresário do setor e proprietário da empresa de processamento de carnes Docolo Agroprocessados de Vilanculos, e Zais Lacerda, docente de avicultura na Universidade Eduardo Mondlane e médico veterinário. Muito obrigado pela vossa presença. Bem-vindos ao nosso Terra de Oportunidades. Mas antes de falarmos sobre as diversas dimensões do desenvolvimento da pecuária em Moçambique, vamos saber um pouco mais sobre este tema. Moçambique possui excelentes condições climatéricas e de terra para o desenvolvimento da pecuária. A produção animal de gado bovino, suíno e caprino, de coelhos e aves apresenta um grande potencial. Contudo, este setor contribuiu apenas com 1,7% para o produto interno bruto. Na década de 90, após a destruição de infraestruturas e da redução drástica do gado devido à guerra, foi estabelecido um programa para acelerar o repovoamento de gado bovino e caprino. Inicialmente foi gerido pelo Estado e, posteriormente, transferido para organizações não governamentais. Os resultados foram animadores. Entre 1994 e 2010, o número de bovinos passou de 239 mil para 1.227 mil e o número de pequenos ruminantes de 269 mil para 4.127 mil. Apesar deste crescimento, uma parte significativa da carne, leite e ovos consumidos em Moçambique ainda é importada. A título de exemplo, em 2009, Moçambique produziu 59.200 toneladas de carne e importou cerca de 15 mil. No mesmo ano, cerca de 90% do leite fresco e 71,5% dos ovos consumidos no país foram importados. A existência de uma fraca e limitada rede de infraestruturas de cuidados de saúde animal ou o fraco desenvolvimento da indústria de processamento são algumas dificuldades apontadas ao desenvolvimento do setor. Apesar destes constrangimentos, o crescimento médio da produção anual de carnes situa-se nos 17%. Os ovos e o leite atingem os 9% anuais. Aumentar a produção e produtividade do gado e incentivar o processamento e comercialização de animais e produtos derivados são as grandes apostas do Programa Pecuário Moçambicano nos próximos anos. Um programa que pretende criar um ambiente propício para o desenvolvimento da pecuária familiar e comercial e desenvolver sistemas de vigilância, prevenção e controle das doenças dos animais. Tudo para responder às necessidades de consumo interno e diminuir as importações neste setor. Sr. Inácio Matecim, mais uma vez as nossas boas-vindas ao Moçambique Terra de Oportunidades. E antes de tudo, deixe-me que lhe peça que apresente a Docolo Agroprocessados. A Agroprocessados é uma empresa que nasceu na componente aproveitamento de oportunidades. Onde é que isso aconteceu? Essencialmente foi a partir do momento que eu saí de férias para Quênia e Tanzânia. Estive em regiões muito remotas e semelhantes da região de Vilanculos. Portanto, eu percebi que nós não tínhamos uma visão de aproveitamento de recursos nem para a fauna bravia, nem para animais domésticos, nem para quase nada. As intenções das pessoas estavam
basicamente viradas para o turismo e hotelaria, etc, etc, mais do lado da praia. E sendo assim, eu tinha um sonho de fazer turismo, hotelaria, etc, mas percebi que tudo estava em maior concorrência. E lembrei-me que os hotéis precisavam de carne e nós não produzimos carne. Considerando que Vilanculos, ou Inhambane, tem um potencial enorme. É a sua região de Minha nascença? região também, é a zona onde eu nasci, e lembrei-me dos espaços do mato onde eu caçava na idade terra. E fui lá, depois de voltar de Quênia, quando eu me apercebi essas diferenças todas ecológicas e muita semelhança também. E fui lá, falei com os régulos, com os tios, etc, etc, que melhor me conhecem, os meus pais, sobretudo, conviveram com eles nos tempos passados. E falei assim, jeito de conversa, a bebermos uns copos, e mostraram logo abertos. E também tomando em conta que havia de trazer algo útil, que é o emprego. Para aquelas comunidades. E eles não tinham, digamos, de certeza o que vinha dessa conversa. Passado esse momento, voltei a Maputo, depois conversei lá com aliás, com os meus filhos, minha esposa, minha família toda, nessa vertente. E logo a ideia foi boa, a resposta foi assim com a minha família. E eu tratei de lhe oficializar. A ideia era processar o quê? A ideia não era processar. Como eu disse, a história é longa. A ideia era criar gado e vender. Depois deste pensamento de criar, fui criar de facto. Investi todos os meios necessários, mais ou menos. A primeira aposta foi de meter 2.500 animais, portanto matrizes, por outra palavra, reprodutores. Após esse investimento de vedações, bebedouros, transporte e outros meios materiais para que seja uma verdadeira atividade pecuária, portanto comercial. Antes... Terra tinha? Sim, já tinha legalizado e as estruturas locais e administrativas conseguiram legalizar em tempo recorde a propriedade para criar lá uma farma modelo em Moçambique. Depois, antes que os animais começassem naturalmente a nascer em tantas quantidades, aquilo foi feito em série. Infelizmente, graças a Deus, tive retorno, digamos, tive cruzamentos rápidos, tive nascimentos muito rápidos em série. E eu me apercebi que o preço de venda do boi no mercado nacional, estou a falar de Maputo, Matador, não me compensava com os custos de transporte e também com o investimento que lá foi alocado. E voltei a mudar de ideia. Falei mais uma vez com a minha família, em jeito de conversa. Eu disse, não, eu não concordo em vender bois, porque a margem do lucro era menor. E acabo por perder dinheiro. Estaria a perder dinheiro, mão de obras, empregados, transporte. Investi em uma frota de caminhões e tratores e tinha letras pecuárias. E eu achei isso não bom. Viajei a África do Sul depois a uma feira lá, portanto, agronegócio. Essa feira é mais para o setor de agroindústria, agronegócio e pecuária. Fui-me a perceber que era possível fazer uma outra empresa de processamento, nesse caso do ramo de agroprocessamento. E quando voltei, já tinha uma ideia. Que tivesse relação com o gado bovino, que era o que criava. Sim, com tudo o que é carne, menos o porco. Sendo assim, já tinha lá cabritos, tinha lá ovelhas, etc., búfalos, avestruzes, como cadeia de criação. Fui identificar outras experiências em tamanhos pequenos, reduzidos para essa área de processamento. E pronto, arranjei espaço lá na vila de Vilanculos. Portanto, eu estava a investir na localidade de Mapinhã, depois arranjei terra perto da vila, porque lá tinha energia. E para processar é preciso uma energia muito capaz, por causa das máquinas, frigoríficos, etc. Sim. Sendo assim, em pouco tempo, 2011, no fim, lá para maio, arranjei uma propriedade e comecei a construir um matador. E nasce, naturalmente, o mesmo DOCOL, porque o primeiro é DOCOL bovinos e serviços, que é a pecuária no seu todo, e a agricultura. E fui melhorando mesmo DOCOL, agroprocessamentos. Portanto, concluí, de facto, toda a cadeia de criar, abater
distribuir em produtos já acabados. Então, nasce o Docol Agroprocessados. Que papel é que tem o médico veterinário? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. O médico veterinário tem um papel muito importante na garantia de provisão de alimentos de origem animal, aos seres humanos no caso, mas atuando essencialmente no trabalho com animais. Okay? Trabalhamos com animais, mas para servir ao homem. Em Moçambique, o desenho do curso de Medicina Veterinária, do qual fiz parte, nos dava 3 vertentes de empregabilidade. Podíamos trabalhar mesmo como médicos veterinários, okay? Praticar a medicina, que é prevenir e tratar de doenças, animais no caso. Podemos trabalhar na saúde pública, portanto, prevenção de doenças relacionadas com animais, mas que possam também afetar os seres humanos. Okay? E podíamos trabalhar também em tecnologia de alimentos. Portanto, como o colega aqui disse, ele trabalha em processamento de alimentos. Portanto, os produtos de origem animal podem ser processados e ser colocados à disponibilidade do ser humano em segurança. Então, é papel do médico veterinário trabalhar para que os produtos de origem animal cheguem ao consumo humano em segurança. Portanto, trabalhamos essencialmente nessas 3 áreas. Temos falado bastante, temos tempo para falar bastante da agropecuária, do setor da pecuária em Moçambique, até porque me parece que há boas perspectivas para os anos vindouros. Através da investigação e da capacitação dos mais jovens para o trabalho no terreno, estão a ser definidas as condições necessárias para o desenvolvimento. O Centro de Umbluzi é um bom exemplo do trabalho em curso. O Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias Agrárias de Umbeluze, no distrito de Buana, província de Maputo, é um dos exemplos bem-sucedido na criação e produção de suínos. Ajuda também aos suinocultores do país no uso de novas tecnologias de produção pecuária. Produz suínos no sentido de apoiar os produtores, nomeadamente pequenos produtores, muito focado ao setor familiar, em produzir suínos de maneira tecnológica e inovadora. A ideia é produzir suínos em larga escala, de maneira a que o próprio produtor possa produzir com foco para a comercialização. A produção pecuária daquele centro obedece rigorosamente 3 fases, que são de reprodução, crescimento, engorda e abate de suínos. Então, no setor de reprodutores, nós temos reprodutores dos quais neste momento estamos a contar com 5 reprodutores machos e 59 reprodutoras fêmeas, das quais 27 estão neste momento prenhas e as restantes estão para serem observadas no sentido de ver se são boas ou não reprodutoras para depois serem incorporadas à reprodução. Com mais de 260 leitões recém-nascidos e outros em crescimento, o setor de crescimento controla a idade dos animais, bem como os processos de engorda e abate. No setor de crescimento, geralmente as crias saem com mais ou menos aproximadamente 6 semanas. Das 6 semanas, passado no primeiro mês, eles são submetidos a uma ração S1, segundo mês a ração S2, terceiro mês a ração S3. A partir de S3 nós estamos com um animal com mais ou menos 60, 70 kg. A partir daí os animais são submetidos a um processo de engorda que dura mais ou menos 2 a 3 meses. E nesse processo de engorda eles mudam da ração S3 para S4. E a ração S4 é uma ração rica em carboidratos, porque eles precisam de ganhar mais massa corporal. Então, durante 2 meses, eles vão consumindo essa ração, até obter mais ou menos, em média, 100, 120 quilos. E a partir daí, são submetidos ao abate. Após o nascimento, os leitões necessitam do ferro, suplemento químico indispensável para o seu crescimento, e ainda são cortados a cauda. Nas primeiras semanas, logo após o nascimento, aos 3 dias de vida, nós administramos ferro. Ferro porque nós sabemos que o leitão é um animal com baixas concentrações de ferro. Nós sabemos que ferro é essencial nas primeiras fases de vida. Com 10 dias de vida, nós submetemos ao corte da cauda, porque isso ajuda os animais a evitarem lutas entre eles e também
faz com que, em termos estéticos, os animais se apresentem melhor. Também nestas primeiras semanas, os leitões são estimulados a desenvolver a sucção, ou seja, a forma de tirar o leite da mãe. Depois destes processos, em 6 semanas, faz-se o desmame com o objetivo de fazer o cruzamento da fêmea com o macho. Todos estes segmentos de cuidados oferecidos aos suínos visam garantir melhores resultados na sua produção. Se nós temos este todo cuidado, significa que nós temos metade do processo garantido para que nós tenhamos um bom rendimento e dessa forma poder ter melhores resultados na produção. E não só, em termos de produtividade, a nossa produtividade aumenta. Depois de vermos esta peça do Centro Dom Blues e percebemos o quanto a formação é importante na área da pecuária, até porque, sendo este um negócio bom para os anos que aí vêm e para o terceiro milénio no geral, eu acredito muito que em África a segurança alimentar passa também pelo negócio da pecuária. Eu volto aos meus convidados, o Sr. Inácio Matzinho, para vos recordar que é empresário deste ramo e fez uma derivação, digamos assim, posso usar esta expressão? Sim, pode. Fez uma derivação de criador de gado. Ele hoje trabalha mais com o processamento dos alimentos, da pecuária, da carne, no caso, Derivados de carne. de todos os derivados de carne. Dizia-me que trabalhava com gado caprino, Ovino, ovino, bovino. bovino, e esses alimentos processados são o quê, exatamente? Como eu disse, que trabalho com toda essa variedade de animais, inclusive búfalos aquáticos, avestruz, felizmente. Importados. Já eram búfalos importados, mas agora já são nacionais. Já são seus. Sim, porque eles já tiveram uma produção e, enfim, já têm quantidade. De onde é que se importam os búfalos? Trouxe de Namíbia, importado alguns foram comprados a outros fornecedores locais. Portanto, em Moçambique. Mas voltando essencialmente a falar sobre o agronegócio, ou agroindústria, quando eu passei para esta parte do processamento, de facto, não ganhei muito dinheiro, mas estabilizei chamaria eu de esbanjamento de dinheiro. Porque a partir do momento que nós criamos o animal e pegámo-lo para o matador, e a partir do matador já nasce o resultado. Quando tiramos a pele, já temos o lucro. Tiramos o excremento, já temos a cadeia circular de valor. Portanto, são fertilizantes orgânicos. E tiramos a mão de vaca, é um alimento. A cabeça é um alimento. Os cornos é mais um negócio. Os pulmões, o fígado e todos. Não me diga que processa esses derivados todos. Todos, sim, com certeza. Eu não tenho nenhum sítio para deitar os animais como lixo. Mesmo os veterinários, quando rejeitam, nós incineramos aquilo que não dá para o consumo, nem humano, nem para animais. Porque há alguns subprodutos que podem ser consumidos pelos animais, para o caso de cães. O Col é uma grande fábrica. Sim, com certeza. Com certeza. Então, para dizer em relação à pergunta, é que já não tem desperdícios. A partir de tudo, da farma, o capim, o excremento, o sangue, a pele, os produtos, digamos, intestinos, é tudo um grupo de soluções, incluindo o osso, se assim for, faz parte da cadeia de valor de filho de agronegócio. Bem, eu estou super curiosa em relação a isso, tenho que confessar, nesses produtos todos, quais os mais consumidos? O público moçambicano, o consumidor moçambicano já conhece? Eu podia dizer que todos são consumidos em grande escala, tratando de Moçambique, uma região, portanto, da África, com várias civilizações. Podia dizer o seguinte, há uma parte de derivados, ou de carnes, sobretudo, que são consumidos na região de Inhambane, em Vilanculos, nos hotéis.
E é uma parte de derivados que, na sua maioria, são consumidos na região de Maputo, cidade, se calhar até província, perdão. Então, como uma cadeia de valor, há produtos que nós identificamos o mercado e identificamos também os melhores consumidores. Para dizer que tudo o que tem a ver com produtos que nós produzimos tem mercado. Mas, claro, o mercado é diversificado, não é o único ponto. Com certeza. Normalmente a produção animal é feita para suprir as falhas na produção agrícola. Se formos ao setor familiar, por exemplo, quem tem uma machamba tem também 2, 5 galinhas, tem patos, etc., que funcionam como uma reserva financeira. Em casos de emergência, se eu tenho uma machamba de milho, eu não posso ir colher o milho quando não está pronto. Mas se eu tenho galinhas, eu posso vender a galinha a qualquer momento. Então, muitas vezes temos animais guardados como reserva financeira, não só como reserva alimentar, mas sobretudo como reserva financeira. Se queremos matricular os miúdos à escola, é mais fácil vender um pato ou uma galinha e fazer isso do que procurar produtos agrícolas, porque tem um momento específico para a colheita e para a venda. Portanto, a pecuária tem esse impacto muito importante, sobretudo nas comunidades rurais. Na cadeira da avicultura, vocês passam também essas lições de gestão e de comercialização do negócio? Passamos em linhas gerais, mas como pacote curricular temos a disciplina de economia, portanto, que lida com todos os aspectos ligados ao negócio agropecuário. Portanto, nós damos a introdução, damos as técnicas de produção, que é essa outra coisa importante, quem vai produzir tem que saber como se faz, como produzir, não é? Então, na avicultura ensinamos como produzir. Quais são os maiores cuidados que se deve ter para quem quer entrar no negócio? 2 ou 3 coisas fundamentais que devemos acautelar. Primeiro, no negócio da avicultura. No negócio da avicultura. Primeiro, conhecimento. É a primeira coisa que eu aconselho as pessoas a procurarem. Conhecimento. É com base no conhecimento que nós tomamos as melhores decisões. Essa é a primeira coisa. A segunda, é importante ter o acompanhamento de pessoal que conheça da área. Não basta termos conhecimento por curiosidade. É importante ter pessoas especializadas que possam prestar assistência quando precisamos. Muito importante. E é importante fazer isso antes de iniciar a atividade, para não começarmos logo a errar, porque depois já não temos como corrigir. E segundo, olhar para a atividade como um negócio sério. Muitas pessoas fazem avicultura porque é mais uma atividade, ou porque estão reformadas, ou porque têm um quintal grande e podem fazer alguma coisa, mas têm que olhar isso como um negócio sério. Nós temos a sorte ou o azar de ter a África do Sul por perto, que tem a indústria avícola bastante desenvolvida. E os produtos deles entram para o nosso mercado. Se nós não levamos a sério, não temos como competir. Portanto, conhecimento, acompanhamento e seriedade no negócio. Muito boas sugestões. Regressaremos já à conversa após um breve intervalo. Aproveita a pausa para nos fazer chegar as suas dúvidas e sugestões sobre o agronegócio em Moçambique. Basta seguir pelo contacto eletrónico Terra de Oportunidades, tudo junto, @miramar.co.mz. Nós voltamos já a seguir com a conversa com os meus convidados sobre o negócio da pecuária. Preparar para cuidar. A saúde dos animais é tão importante para a exploração pecuária como a escolha das espécies para criação. Fomos descobrir como se preparam os futuros médicos veterinários de Moçambique. Não perca!